O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que garante às gestantes o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia da Covid-19. Isso sem ter prejuízo do recebimento do salário. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada a advogada trabalhista Dilamara Rangel. Dilamara, boa noite, bem-vindo aqui ao Link. Ei, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer receber a senhora aqui. Dilamara, vamos explicar essa mudança, Ou seja, até então, somente seria afastado se você tivesse alguma doença, algum problema de saúde. Nesse caso, é permitido à gestante se afastar por tempo que for, tiver a pandemia, é isso? Essa lei, que foi promulgada agora, é a 14151, do presidente Jair Bolsonaro. Então, ela vem regulamentando essas questões das trabalhadoras gestantes. Veio para resguardar a mulher, o bebê, essas questões da maternidade, Veio conceder para essa mulher, não ficar tão exposta, posso dizer assim, Vai pegar um ônibus, essas questões relacionadas ao coronavírus. Então, essa lei, então, para as trabalhadoras gestantes, ela vai ficar afastada do trabalho. Isso por tempo indeterminado, enquanto durar a pandemia, ou tem um limite para isso? Isso, nesses dois artigos que foram apresentados agora, essas trabalhadoras gestantes ficarão afastadas pelo tempo dessa pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, da Covid-19. Vale lembrar que na legislação ela veio trazendo uma nova forma, uma nova redação, até porque nós sabemos que os decretos de calamidade, elas têm um prazo, uma regulamentação, e o ministro Lewandowski, ele já regulamentou que nessas medidas, porque a gente está vivendo dentro dessa pandemia, esses decretos não terão uma vinculação. Então, enquanto durar a pandemia, a não ser que venha uma outra legislação, essas trabalhadoras ficarão afastadas do trabalho. Dilamara, vale a gente reforçar que a gente teve recentemente um caso de uma grávida que faleceu depois de tomar a vacina da AstraZeneca. Inclusive, o Ministério da Saúde até suspendeu a aplicação dessa vacina. Existe uma preocupação cada vez maior em relação às grávidas, com relação à doença também da Covid, Essa lei, ela veio exatamente nessa linha, nesse sentido, de preservar as mulheres grávidas? Veio para preservar as mulheres grávidas, preservar essa maternidade, os bebês também, que nós não sabemos quais são as implicações nessa questão da maternidade. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado. Todos os dias nós vemos várias mortes, e infelizmente o meu coração fica apertado quando a gente olha tantas e tantas situações. Então essa lei veio realmente para poder resguardar essa mulher, essa gestante e os seus bebês. Agora, uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo, Essa funcionária, ela vai ser afastada por ela estar gestante, para se preservar, mas quem continua pagando ela vai ser o empresário, o dono da empresa. Porque eu estou perguntando isso porque a gente sabe que tem aqueles benefícios, em que muitas vezes o governo paga uma parte, para ajudar o empresário. Nesse caso, a princípio, não existe isso. Nesse caso, o que a gente vê, qual é o meu entendimento, Primeiro tem que falar que essa lei é nova, a comunidade jurídica está fazendo essa análise, a gente está pensando tudo nisso, mas o que eu entendo conforme está aqui nessa redação? A redação da lei vem falando que deve ser mantido o pagamento integral dessa remuneração. Então, se esse empregador não tem condição de colocar essa empregada em trabalho remoto, teletrabalho, para que ela venha desenvolver a sua atividade em casa, quem deverá arcar com esse pagamento é o empregador. Ou seja, a princípio, então, até onde a gente sabe, onde a lei está deixando aí, pelo menos, transparente, ainda não existe nenhuma ajuda do governo federal nesse sentido. Não tem nenhuma ajuda, nenhum auxílio, nada, porque deve ser paga essa remuneração na integralidade. Nós sabemos que, conforme a MP tem, a MP 1045, lá no artigo 13 dela, que estabelece essas questões, estabelece essas questões de uma parte, o governo federal fazer subsidiar uma parte. Esse complemento, Esse complemento, é verdade. Agora, você disse que provavelmente essa lei ela deve passar por uma nova regulamentação, ao ver de vocês, no aspecto jurídico ainda? Eu acredito que essa lei vai aclarar alguns detalhes em relação aos empregadores, Porque o empregador ficou com todo o ônus aqui. Se a gente está num momento de pandemia, eu entendo as questões das mulheres grávidas, das gestantes, que elas precisam ser preservadas. Mas também, se a lei foi feita para manutenção dos empregos e dar um respiro para os empregadores, há uma necessidade também de ter uma regulamentação em algumas dessas pontas. Bom, eu acredito
acredito que nós teremos alguma fala, assim, do governo em relação a esse ponto especificamente, mas, por enquanto, é o empregador que deve arcar, até porque essa empregada vai ficar à disposição dele. Imagine bem, eu fico pensando numa trabalhadora doméstica, né, que ela está incluída nessa possibilidade. Se ela não tiver condições, ela vai fazer o quê? Ela pode desenvolver uma atividade na casa dela? Ela pode, ela vai desenvolver o quê? Vamos supor que ela possa cozinhar na casa dela. Mas as despesas também, né? Esse empregador também que vai ter que arcar. Então a gente tem que pensar em todo esse conjunto. Nesse conjunto que vai ter que ser entregue, e esse empregador também vai ter que estar arcando com esses detalhes. Então são todos esses detalhes que a gente precisa analisar. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito a advogada trabalhista Edilamara Rangel, conversando hoje com a gente aqui no Link Espírito Santo, falando sobre essa novidade, essa lei que acaba de ser publicada, né, no Diário Oficial, em que o presidente da República autoriza as mulheres grávidas a se afastarem do trabalho e continuar recebendo integralmente o salário durante a pandemia. É verdade. Edilamara, muito obrigado, uma boa noite para você. Eu que agradeço a todos, um abraço. Obrigado.